Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo a leitura no livro do profeta Jeremias. Vamos ler os capítulos 51 e 52. A versão que usamos é o meio da revista e atualizada. Vamos lá então, capítulo 51 segue o discurso sobre a destruição de Babilônia que foi iniciado no capítulo 50. Assim diz o Senhor, eis que eu levantarei contra a Babilônia e contra aqueles que habitam no meio daqueles que se levantam contra mim, um vento destruidor. Enviarei para a Babilônia peneadores que irão peneirar e esvaziarão a sua terra, porque no dia da aflição eles serão contra ela em todas as direções ao seu redor. Contra aquele que entesa o arqueiro, o seu arco, contra aquele que a si mesmo se exalta, a sua couraça, não poupe os seus jovens, destruir completamente o seu exército. Dessa forma, os mortos cairão na terra dos caldeus, aqueles que são atravessados nas suas ruas, porque Israel não foi abandonado, e nem Judá pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, embora a sua terra tivesse preenchida com o pecado contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada homem a sua alma, não sejais cortados dentre os da sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e Ele lhes dará retribuição em sua recompensa. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, e por isso as nações estão enlouquecidas. Babilônia está repentinamente caída e destruída, e tomei a ela, e tomai o bálsamo com sua dor, supondo-se que ela possa ser curada. Nós teríamos curado a Babilônia, porém ela não está curada. Abandonai-a e deixai-o ir, cada um para a sua própria região, pois o seu juízo chega até o céu e está elevado até as extremidades do céu. O Senhor produziu a nossa justiça. Vinde, declaremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Tomai polidas as flechas, reuni os escudos. O Senhor agitou o espírito dos reis dos medos, pois o seu plano é contra a Babilônia para ser destruída, porque esta vingança vem do Senhor, a vingança do seu templo. Erguei o estandarte sobre os muros de Babilônia, tornai vigilância forte, estabelecei sentinelas, preparai emboscadas, pois o Senhor tem planejado e executado, e ele falou contra os habitantes de Babilônia. Ó tu que habitas entre as muitas águas, abundante em tesouros, o teu fim chegou e a medida da tua ganância. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te encherei de homens como de lagartas, e eles erguerão um grito contra ti. Ele fez a terra para o seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria, estendeu o céu pelo seu entendimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma multidão de águas nos céus, e ele faz os vapores subirem dos confins da terra. Ele faz relâmpago com chuva, ele traz ventos dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento, todo fundidor fica perplexo pela imagem esculpida, porque a sua imagem fundida é falsidade, e nenhum fôlego nela existe. Elas são vaidades, obra dos erros. O tempo da sua visitação perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, porque ele é o que forma todas as coisas. Israel é a vara da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és o meu machado de batalha, as armas de guerra, porque contigo eu despedaçarei as nações, e contigo destruirei reinos, e contigo eu despedaçarei o cavalo e seu cavaleiro, e contigo despedaçarei a carruagem do seu cavaleiro. Contudo, eu também despedaçarei o homem e mulher, e contigo eu despedaçarei velho e jovem, contigo despedaçarei jovem e a donzela. Eu também despedaçarei contigo o pastor e seu rebanho, contigo eu despedaçarei o agricultor e o seu jugo de bois, e contigo eu despedaçarei capitães e governantes. Eu darei retribuição à Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia, todo o mal que eles fizeram em Sião à sua vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Eu estenderei a minha mão sobre ti e a revolverei das rochas. Eu tornarei um monte de cinzas, e eles não tornarão a ti uma pedra para uma esquina, nem uma pedra para fundações, porém tu estarás desolada para sempre, diz o Senhor.
erguei vós um estandarte na terra, soprai trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Min e Askenaz, designai um capitão contra ela, fazei os cavalos surgir e as lagartas ásperas, preparai contra elas as nações com os seus reinos, reinos do Medos, e os seus capitães, e os seus governantes, e toda a terra do seu domínio. A terra irá tremer e sentir tristeza, porque todo o desígnio do Senhor será realizado contra a Babilônia, para fazer a terra de Babilônia uma desolação, um habitante e de habitantes. O homem poderoso da Babilônia desistirão de lutar, eles permanecerão em suas fortificações, o poder deles tem falhado, eles têm se tornado como mulheres. Eles queimaram as suas habitações e os ferrolhos estão quebrados. Um correio correrá em encontrar o outro, um mensageiro para encontrar o outro, para mostrar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados. As passagens são bloqueadas, os canaviais foram queimados, o fogo e os homens de guerra atemorizados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a filha de Babilônia como uma eira, neste tempo, para debulhá-la. Assim, em curto período de tempo, o tempo da sua colheita chegará. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, ele me esmagou, ele tornou-me um vaso vazio, ele me tragou como um dragão, e ele encheu seu ventre com as minhas iguarias, ele me expeliu. A violência feita contra mim e a minha carne seja sobre a Babilônia, dirá o habitante de Sião. O meu sangue e sobre os habitantes de Caldeia dirá Jerusalém, porquanto assim diz o Senhor, eis que eu pleitearei a tua causa e vingarei por ti. Eu irei secar o seu mar e farei as nascentes seque. A Babilônia tornar-se-á amontoados, uma habitação para dragões, um assombro, um assobio e sem nenhum habitante. Eles rugirão juntamente com leões, eles bramirão como filhotes de leões. O seu calor farei as suas festas e os embriagarei, para que possam regozijar-se e dormir um sono perpétuo e não acordem, diz o Senhor. Eu os derrubarei como cordeiros para a matança, como carneiro juntamente com bodes, como foi com Sisaque tomada, como está o louvor da terra inteira. Está surpreso, como foi a Babilônia tomada, um assombro entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, ela foi coberta de multidões de suas ondas. As cidades são como uma desolação, uma terra seca, um deserto, uma terra em que nenhum homem habita e nem qualquer filho do homem passa perto ali. Eu punirei Abel em Babilônia e tirarei da sua boca aquilo que o tragou, e as nações não irão mais se dirigir a ele. Sim, o muro de Babilônia cairá, o meu povo sairá a voz no meio dela, e cada homem livre, a sua alma violenta irá, a violenta ira do Senhor, para que não desfaleça o vosso coração, e vós temeis pelo rumor, e será ouvida na terra, um rumor há de chegar depois disso, e outro ano chegará o rumor, violência na terra, governante contra governante, porquanto eis que vem dias em que eu executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e a sua terra inteira estará perplexa, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Então o céu e a terra e todos aqueles que estão nela cantarão por Babilônia. O norte se virão e saqueadores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez os mortos de Israel cair, assim a Babilônia cairão os mortos por toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide embora, não fiques parado, de longe lembrai o Senhor, e deixai Jerusalém adentar a vossa mente. Não estejamos perplexos, porque nós temos ouvido desonra, vergonha, e tem coberto as nossas faces, pois estrangeiros estão adentrados nos santuários da casa do Senhor. Por isso, dias vêm, diz o Senhor, em que eu executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas por toda a terra e feridos a gemer. Ainda que Babilônia subisse aos céus e ainda que fortificasse a altura de sua fortaleza, contudo, de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. Um som de um clamor chega da Babilônia e grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor saqueou Babilônia e destruiu a sua grande voz, porque as suas ondas rugem como grandes águas, um ruído e voz de
pronunciado, porque o saqueador veio sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos homens são capturados, cada um com seus arcos estão quebrados. Porém, o Senhor, o Deus das recompensas, certamente irá retribuir. Eu embriagarei os príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, os seus governantes, os seus poderosos homens. Eles dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia serão completamente rompidos, e os seus altos portões serão queimados no fogo. O povo trabalhará em vão, e o povo para o fogo, e eles descansarão. A palavra do Senhor, a palavra que Jeremias, o profeta, ordenou, sairás, e o filho de Será. A palavra de Jeremias, o profeta, ordenou a Seraías, filho de Nérias, filho de Maacéias, quando veio Zedequias, o rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E este Seraías era um príncipe sereno. Então Jeremias escreveu em um livro todo o mal que deveria vir sobre Babilônia e todas essas palavras que são escritas contra a Babilônia. E Jeremias disse a Seraías: quando tu chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. Então tu irás, ó Senhor, tu tens falado contra este lugar para cortar, e que ninguém restará dele, nem homem, nem animal, quem sempre ele está desolado. E será que quando tu tiveres acabado a leitura deste livro, lhes atarás uma pedra e lançarás no meio do Eufrates, e tu dirás: dessa forma irá a Babilônia afundar, e não se levantará do mal que irei trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui estão as palavras de Jeremias. Então, irmãos, essa destruição de Babilônia aqui também perfigura, né, aquela Babilônia que é mencionada no livro de Apocalipse, capítulos 17, 18, né, que significa o sistema mundial corrompido pela idolatria, pela imoralidade, pelo pecado. E agora, irmãos, o capítulo 52 fala sobre a queda de Jerusalém. Vamos lá? Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Líbna, e ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto feito Joaquim, porquanto, por causa da ira do Senhor, e isso aconteceu em Jerusalém, em Judá, até ele ser expelido de sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E aconteceu que no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e se acamparam contra ela, e edificaram fortificações contra ela ao redor. Então a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias, ou seja, 1 ano e meio de sítio, né? E no 4º mês, no 9º ano, no 9º dia do mês, a fome era intensa na cidade, em que não havia pão por toda a terra, porque sitiou a cidade, né? Então a cidade foi quebrada, e todos os homens de guerra fugiram, saíram da cidade à noite pelo caminho do portão, entre os 2 muros, que estava próximo ao jardim do rei. Agora os caldeus estavam próximos da cidade, por todo lado. Eles foram pelo caminho da planície. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó. Todo o seu exército foi disperso dele. Então eles capturaram o rei e o levaram até o rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, onde ele emitiu sentença sobre ele. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias perante os seus olhos, e também matou todos os príncipes de Judá em Ribla. Então ele arrancou os olhos de Zedequias, e o rei da Babilônia o arrancou em correntes, o amarrou em correntes, o levou para a Babilônia e o colocou na prisão até o dia da sua morte. Ora, no 5º mês do 10º dia do mês, que foi o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que serviu o rei da Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes homens, e as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda demoliram todos os muros de Jerusalém ao redor. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos alguns pobres dentre os povos, e o restante do povo que permaneceu na cidade, e aqueles que desertaram para o rei da Babilônia, e o restante da multidão. Porém Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou alguns dos pobres na terra para vinhateiros e agricultores.
Também as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze, e todos que vêm na casa do Senhor, os caldeus, levantaram e o levaram todo o bronze para a Babilônia. Os caldeirões também, as pás, os apagadores, as velas, as bacias, as colheres e todos os vasos de bronze que eles ministraram, eles tomaram. E o capitão da guarda tomou as bacias, os braseiros, as tigelas, os caldeirões, os castiçais, as colheres, as taças, aquilo que era de ouro, em ouro, aquilo que era de prata, em prata, as 2 colunas de mar, os 12 bois de bronze que estavam sob as bases, os quais o rei Salomão tinha feito na casa do Senhor, o bronze, todos esses vasos, o peso era incalculável. Em relação às colunas, a altura de uma coluna era de 18 cúbitos e uma tira de 12 cúbitos que circundava, e a espessura era de 4 dedos, e esta era oca. Era um capitel de bronze que estava sobre ela, na altura de um capitel de 5 cúbitos, e com rede de romãs sobre os capitéis ao redor, e tudo era de bronze. Semelhante a este era a segunda coluna e as romãs, e havia 96 romãs sobre um lado, e todas as romãs sobre ele eram de 100, e todas as direções ao redor. O capitão da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardiões da porta. Ele tomou também a cidade, um eunuco, que tinha responsabilidade sobre os homens de guerra, e 7 daqueles homens que eram próximos às pessoas do rei, e foram encontradas na cidade, e o escriba mais importante do exército, que convocava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que foram encontrados no meio da cidade. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou e os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Dessa forma Judá foi levado cativo da sua própria terra. Este é o povo a quem Nabucodonosor levou cativo no 7º ano 3.023 judeus, 3.023, né? No 18º ano de Nabucodonosor, que levou cativos da Babilônia 832 pessoas, e no 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas que foram 4.600. E isso aconteceu no 37º ano do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, e no 10º mês, e no 25º dia do mês de Evil-Merodach, rei da Babilônia, do 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e trouxe para fora da prisão, e falou bondosamente, e colocou o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e mudou as suas vestes de prisão, e este comeu continuamente perante ele todos os dias da sua vida, e para a sua alimentação lhe foi dada alimentação contínua pelo rei da Babilônia, cada dia uma porção, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então tá aí, meus irmãos, concluímos então a leitura no livro de Jeremias. A gente agradece aos irmãos, né, por ter assistido mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos, né, que se inscrevam no canal, que você possa deixar o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que você possa também, né, se inscrever no canal, que você possa compartilhar esse vídeo com seus contatos e, claro, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.